Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Levítico, capítulos 22 a 24. Os capítulos 22 a 24 de Levítico têm um tema em comum: o culto ao Senhor. Temos mostrado que desde o capítulo 17, as leis dadas por Deus têm relação com a vida santificada, que era exigida do povo de Deus que fez parte da aliança com o Senhor. E agora, nós chegamos na área em que Deus aplica essas leis à vida santificada no culto. O Senhor mostra a santidade que era exigida no culto. Primeiramente, no capítulo 22, ele mostra a santidade por parte dos sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ser santos, não deveriam ser contaminados com nenhum tipo de impureza, para que assim pudessem oficiar de modo agradável a Deus. Novamente, nós vemos várias expressões dizendo "Eu sou o Senhor", o que mostram a relação de Deus, do Senhor, com o culto que era prestado a Ele. As leis aqui apresentadas, por mais que os nossos cultos hoje não se apliquem mais a esse modo, mostram que eram leis que duravam eternamente, por estarem ligadas com o caráter de Deus. Os princípios aqui descritos estão ligados com o caráter de Deus, por isso exigem de nós pureza em nosso culto hoje. Da mesma forma, as leis que vêm em seguida, na segunda metade do capítulo 22, mostram a relação de Deus agora com o ofertante. O ofertante deveria apresentar animais que fossem igualmente puros. Não somente o ofertante deveria estar puro para se achegar ao Senhor, como também a sua oferta deveria ser um animal sem defeito, sem nenhum tipo de imperfeição que o tornasse inadequado para ser ofertado ao Senhor. Essas leis estão baseadas na última ordem que o Senhor dá no capítulo 22 de Levítico, dizendo: "Eu sou o Senhor, não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor." Vejam novamente como essas ordens estão ligadas ao caráter de Deus. O capítulo 23 mostra várias festas. Mostra todo o calendário anual de festas do povo de Israel. Essas festas se enquadravam no planejamento das semanas. Por mais que houvessem festas fixas no ano, havia uma festa que era semanal, o sábado. Após 6 dias de trabalho, o povo deveria santificar o sétimo dia, deveria descansar solenemente para uma santa convocação, um chamado santo, para que o povo esteja diante do Senhor e assim ofereça sacrifícios, cultue ao Senhor. As festas que vêm em seguida são as festas fixas: a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, que seria chamada assim posteriormente, mas nesse primeiro momento era a festa da colheita das primícias, onde as primeiras colheitas eram feitas e apresentadas ao Senhor. Em seguida vinha o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, e então se encerrava assim o calendário de Israel nas festas. O capítulo 24 mostra as últimas instruções quanto aos elementos do tabernáculo. O Senhor então ordena aos filhos de Israel que tragam o azeite para o candelabro, a fim de que haja sempre uma lâmpada acesa no tabernáculo, e assim os serviços, o oficialato do sacerdote fosse sempre possível de ser exercido, e também o pão para a mesa. O povo deveria trazer pães, a fim de que a mesa da proposição sempre tivesse pães à disposição e que serviram de alimento para os sacerdotes. O capítulo 24 se encerra com um lembrete de uma narrativa, uma história, onde o Senhor condenou um blasfemo, alguém que blasfemou o nome do Senhor e assim foi morto, foi apedrejado, mostrando a seriedade do nome do Senhor. Lembrando que o nome do Senhor está diretamente ligado ao seu culto. O propósito para os primeiros leitores, para os israelitas no deserto, era justamente relembrar aquele povo da santidade que o Senhor exigia, lembrá-los de que não poderiam oferecer animais defeituosos, que a mesma santidade que era exigida dos sacerdotes também era exigida das ofertas deles. Além disso, mostrava também como o Senhor era o dono do tempo deles. O ano do israelita era marcado pelas festas do Senhor. Era assim que ele estabelecia o seu planejamento anual, a partir do calendário que o próprio Deus havia estabelecido
dos cultos, das festas que seriam prestadas, as santas convocações que o Senhor estabelecia no ano de Israel. O episódio do blasfemo mostra que Deus exigia santidade ao seu nome. O povo de Israel não poderia desprezar o nome de Deus. E ao longo desses capítulos fica claro que Deus relaciona o seu nome com o culto. Constantemente o Senhor apresenta o seu nome, eu sou o Senhor, relacionando-se assim com o culto. Cristo pode ser contemplado nesse texto a partir da visão de um sacrifício sem defeito. O povo de Israel muitas vezes pecou por ser negligente com o culto ao Senhor, oferecendo animais coxos, mancos, no tempo de Jesus oferecendo animais comprados no próprio tabernáculo, e isso mostrava um problema sério no culto. Cristo, porém, é o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado, e que nos garante um culto aceitável a Deus. Cristo também cumpre e dá significado às festas de Israel. Cristo é o Cordeiro que com o seu sangue livra o seu povo da morte na Páscoa, que liberta o seu povo. Cristo é aquele que nos purifica, essa era a marca da festa dos pães asmos. Cristo é aquele que com o seu sangue, na ressurreição, adquire as primícias para Deus. Cristo é aquele que em Pentecostes dá início à grande colheita. Cristo é o tabernáculo de Deus, que agora nos chama para habitar nele. Portanto, as festas de Israel estão diretamente ligadas à pessoa de Cristo. Todas elas encontram o seu cumprimento em Cristo. E assim, olhando para Cristo, nós podemos ver as aplicações para nós. Nós devemos servir a Deus com santidade. Assim como os sacerdotes deveriam se aproximar de Deus com pureza, nós também devemos manter uma integridade, um coração puro, uma reverência em nosso culto, e assim servirmos a Deus com santidade. Devemos também valorizar nosso tempo com Deus. Por mais que não tenhamos festas para nos lembrar daquilo que Deus faz, devemos continuamente, dia após dia, nos lembrar da purificação, nos lembrar do dever de proclamarmos a colheita, a salvação de Deus. Devemos celebrar a Páscoa através da ceia do Senhor, a marca da nova aliança, o selo da nova aliança naqueles que creem e que assim podem participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós precisamos dedicar nossa vida ao Senhor, sendo zelosos também para não blasfemarmos contra Deus. A nossa vida agora deve refletir a santidade de Deus. Nós agora tomamos o nome de Deus sobre nós. Devemos, portanto, viver de forma santa, íntegra, a fim de não servirmos de tropeço, a fim de não blasfemarmos o nome de Deus com a nossa vida. Que Deus, assim, nos leve a uma vida de santidade, tanto no dia a dia, como principalmente no culto ao Senhor.